Atividade 5 do segundo termo TB de matemática. Segundo termo, né? Aí é sobre relações métricas do triângulo retângulo. Agora é o cálculo do seno, cosseno e tangente. Nós vamos fazer por enquanto com o ângulo de 30, 45 e 60, que são os ângulos notáveis. Eu só vou dar esse tipo de exercícios, que é o que mais cai em vestibular. Aí tem a tabelinha, seno de 30 vale meio, seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Aí o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 vale meio. Aí a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 vale 1 e tangente de 60 vale 3. Aí vamos agora no exemplo. Utilizando os ângulos notáveis, encontre o valor de x. Aí o que eu dei? Eu dei o triângulo, que tem aqui um cateto vale 13, a hipotenusa vale x e eu dei o ângulo de 30 graus. Então vamos achar. Na frente do ângulo reto, eu tenho a minha hipotenusa, certo? E na frente do ângulo que eu vou solicitar é o cateto oposto. Então, lembra das fórmulas do seno e cosseno? Seno. Vou colocar, vai lá, vou chamar seno de alfa. É o cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o que nós temos? O cateto oposto e a hipotenusa. Olhando aqui na fórmula, cateto oposto e hipotenusa, vamos utilizar o seno. Então, vamos lá. Seno do meu ângulo, né? O meu ângulo é de 30 graus. É o cateto oposto sobre hipotenusa. Eita, tô bem hoje. Certo? Quanto vale meu seno de 30? Seno de 30 graus vale 1 sobre 2. Então, eu copio 1 sobre 2. Quanto vale o cateto oposto? 13. Quanto vale a hipotenusa? X. Eita, tá bem hoje. Ó, cateto oposto, hipotenusa. Olhei aqui que meu seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Copiei, só que no lugar do alfa aqui, ó, eu coloquei o ângulo que está no exercícios, que é 30 graus. E copiei a fórmula, cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto vale o meu seno de 30? Seno de 30 graus vale 1 sobre 2, que é o meio. Copiei aqui, 1 sobre 2. Igual, quanto vale o cateto oposto? Ó, 13. Quanto vale a hipotenusa? X. Igualdade de frações, a gente vai multiplicar em cruz. Começa onde está o x, tá? Uma vezes x, x. 2 vezes 13, 26. Aí acabou o exercício, tá? Vamos outro. Eu dei o triângulo 14x e o ângulo de 60 graus. Então, ó, na frente do ângulo reto é a hipotenusa. E na frente do ângulo que eu solicitei é o cateto oposto. Então, nós temos quem? O cateto oposto, de novo, e a hipotenusa. Então, vamos utilizar o seno de novo. Só que agora o meu ângulo é de 60 graus. Então, seno de 60 graus é... Quanto vale, ó, o cateto oposto sobre hipotenusa? Quanto vale o cateto oposto? X. Quanto vale a minha hipotenusa? 14. Certo? Agora eu vou fazer o cálculo. Olho na tabela. Seno de 60 graus. Ó. Seno de 60 graus é o raiz de 3 sobre 2. Então, coloca aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Esse aqui eu copio, x sobre 14. Igualdade de frações, multiplica em cruz. Começa onde está o x. Quando não tem nada na letra, é o número 1. Então, 2 vezes 1, 2. Com x, 2x. Então, 2 vezes x,
2x. Aqui na raiz é também como se tivesse uma, ó. 14 vezes 1 é o 14. O raiz de 3 nós vamos copiar. Então, 14 vezes raiz de 3 é 14 raiz de 3. Vou isolar o meu x. X é igual a 14 raiz de 3 dividido por 2. Aqui, ó, eu consigo dividir o 14 por 2. 14 por 2 dá 7. Então, a resposta é 7. E o raiz de 3, eu copio. Vamos lá, outra. C. Qual é a altura do prédio? Então, vamos lá. Eu quero saber a altura do prédio, então aqui é o meu x. Do lado aqui do meu ângulo, vamos lá. Aqui seria a hipotenusa, certo? Não temos nada, não vamos usar. Na frente do meu ângulo reto, do ângulo que eu solicitei, é o cateto oposto. Do lado do meu ângulo é o cateto adjacente. Então, nós temos o quê? O cateto oposto e o cateto adjacente. Então, olha lá. Quem que é cateto oposto e adjacente? É a tangente, ó. Então, vamos utilizar a fórmula da tangente. Então, a tangente do meu ângulo, que é de 30 graus, a fórmula é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto vale o meu cateto oposto? Aqui eu copio. Vamos lá, cateto oposto vale x, ó. E o cateto adjacente vale 60. Vamos olhar agora na tabelinha. Quanto vale tangente de 30? Aqui, ó, vamos lá, tabela. Tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Certo? Ó, tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Esse eu copio. Igualdade de frações, multiplica em cruz. Começa onde está o x. 3 vezes x, 3x. 60 vezes raiz de 3. Lembra que aqui é 1. 60 vezes 1 é 60. Vezes raiz de 3, raiz de 3. Então, 60 vezes raiz de 3 é 60 raiz de 3. Isolando o x. X é igual a 60 raiz de 3. Essa aqui é um x. O 3 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Aí agora eu vou dividir, ó. Dá para dividir 60 por 3. 60 dividido por 3 dá 20. Então, a resposta é 20. Quem que sobrou aqui? Raiz de 3. Último exemplo, tá? Eu dei um triângulo. Aí, ó, é 12x e o ângulo de 45. Na frente do meu ângulo é o cateto, é a hipotenusa. Ó, falei errado, é? Na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Na frente do ângulo é o cateto oposto. E do lado do ângulo é o cateto adjacente. Então, aqui está o triângulo. Na frente do ângulo reto é a hipotenusa. Do lado do meu ângulo é o cateto adjacente. Então, eu tenho o cateto adjacente e hipotenusa. Vamos olhar qual fórmula nós vamos utilizar. Ó, cateto adjacente e hipotenusa. Vamos utilizar o cosseno. Cosseno do meu ângulo, ó. Qual é o meu ângulo? 45. Vou copiar a fórmula, ó. Cateto adjacente e hipotenusa. Quanto vale o cosseno de 45? A gente tem que olhar na tabela. Cosseno de 45 é, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, vou substituir aqui. Raiz de 2 sobre 2. Quanto vale o cateto adjacente? Ó, que está do lado do ângulo é o x. Quanto vale a hipotenusa? 12. Agora, igualdade de frações. Multiplica em cruz. Começa onde está o x, ó. 2 vezes x, 2x. 12 vezes raiz de 2 é 12 raiz de 2. Lembra que aqui é o 1. 12 vezes 1, 12. Vezes raiz de 2, raiz de 2. Isolando o x. X é igual a 12 raiz de 2.
Quem tá com a letra tá multiplicando, passa para outro lado, dividindo. 12 dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, a resposta é 6 raiz de 2. Tá?